agora está certo. Capítulo 4, versículo 14. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Parte B do versículo. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Vamos repetir comigo a parte B do versículo. Pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas mulheres e pelejai pelas vossas casas. Vamos todo mundo junto, vamos lá? Pelejai pelos vossos irmãos, pelejai pelos vossos filhos, pelejai pelas vossas mulheres, pelejai pelas vossas casas. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do vosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem adorar a Deus? Glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, Neemias, quando ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém foram destruídos, os muros e algumas portas, os muros destruídos e algumas portas de Jerusalém foram danificadas. Neemias, ele agora recorre e ele percebe que era a lei da herança, por causa do pecado do reino do norte, chamado Israel, e por causa do pecado do reino do sul, chamado Judá, por causa do pecado dos seus antepassados. A nova geração estava passando por isso, e Neemias, ele começa a pedir perdão, ele começa agora a fazer uma oração, e ali ele começa a pedir perdão a Deus pelo pecado dos seus antepassados, por não ter crido nos seus profetas, por ter zombado, adorado outros deuses, outros ídolos, como Baal, Astarote, Azera, Lilith, e assim por diante, Maloque, e assim por diante. E Neemias agora, ele vai restaurar os muros, e também reparar algumas portas que estavam danificadas em Jerusalém. Aquilo que você faz, que você pratica, se torna uma herança para a geração futura. Repito, aquilo que você faz hoje, aquilo que você pratica, se torna uma herança para a geração futura. E quem é essa geração? Essa geração, seus filhos, seus netos, filhos dos seus netos, e assim por diante. E você precisa tratar da sua herança futura. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai ver isso, Gênesis capítulo 37. Não precisa abrir agora, só anotem aí e vocês vão ouvir essa pregação em casa. Olhe para mim. Jesus, ele tinha 12 discípulos. Ele tinha 70, dos 70 ele tinha 12 mais chegados, dos 12 ele tinha 3 mais chegados, dos 3 ele tinha um chamado João, que o próprio João se titulava o discípulo, o apóstolo do amor. Mas vamos lá, segure aí. Desses 12 discípulos, teve um que traiu Jesus, teve um que vendeu Jesus. E qual é o nome desse discípulo que vendeu Jesus, que traiu Jesus? Qual o nome? Judas. Qual era a função de Judas ali no meio dos 12? Qual era? Tesoureiro, uma função principal, cargo de confiança de Jesus. Era um cargo máximo ali entre todos os discípulos. Judas era ele que decidia o que iria comprar, o que eles iriam, a quem tinha
a marmita que eles iriam comer, almoçar, jantar e assim por diante. Para onde dava para ir, era ele que cuidava do mestre e dos outros discípulos. Era um cargo de confiança. A pergunta que não quer se calar, que muitos ali fazem: por que Jesus, sabendo que Judas era o traidor, por que Jesus escolheu Judas para ser discípulo? E agora, além de Jesus escolher Judas, para ter escolhido Judas para ser o discípulo dele, um dos principais, por que escolheu para ser o tesoureiro ali da locomotiva, ali pessoal de Jesus? O interessante é que entre os 12 discípulos, Judas era o único que pertencia à tribo de Judá. Um pertencia à tribo de Efraim, o outro discípulo pertencia à tribo de Benjamim, um outro discípulo pertencia à tribo de Manassés, tinha outro que pertencia à tribo de Zebulon, mas somente Judas que pertencia à tribo de Judá. Para quem não sabe, Jesus também era da tribo de Judá. Judas era conterrâneo de Jesus, era da mesma tribo. Mas como que pode? Se Judas era da mesma tribo do mestre, era da mesma tribo, era pertencente, era oriundo, era conterrâneo, pertencia à mesma tribo de Yeshua HaMashiach, do leão da tribo de Judá, do Emanuel, do Deus conosco, da raiz de Jessé, da estrela guia de Israel, do Alfa, do Ômega, do princípio, do fim. E como pode Judas ter traído Jesus? E o pior ainda, como pode Jesus ter dado duas oportunidades para Judas? Primeira oportunidade de escolhê-lo para ser discípulo, e a segunda oportunidade de colocá-lo como tesoureiro. Sabe por quê? Olhe para cá, você vai ver no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 26 e 27, quando os irmãos, filhos de Jacó, os irmãos de José, jogaram José dentro de uma cova, lançaram José dentro de uma cova e decidiram matar José, exterminar com a vida de José. Judá chegou e disse: não matem José, vamos vendê-lo, vamos vender José, aleluia, para o ismaelita. Está passando uma caravana de ismaelita aqui agora. Vamos vender José como escravo. E a maldição ficou legível na tribo de Judá. A maldição hereditária, a maldição familiar ficou impregnada na tribo de Judá. E agora aparece Judas, e Jesus agora dá uma oportunidade para eliminar, aleluia, um dos significados, aleluia, de Jesus ter escolhido Judas, foi para eliminar a maldição da herança familiar da tribo de Judá. Oh glória, glória, quem está comigo? Oh glória. E Judas, e não entendeu, ele andou com a porta e não entrou com ela. Ele andou com a verdade, mas preferiu a mentira. Ele andou com os céus, oh glória, mas preferiu o inferno. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Prata hoje, 30 moedas é o equivalente a R$2.500. Vendeu Jesus por R$2.500. Você acha pouco ter vendido o Messias por R$2.500? E você que o trai, que o vende por muito menos do que R$2.500? Oh glória, mas não tem problema não. Lá na cruz do Calvário, o leão da tribo de Judá, Judas falhou, mas Jesus não falhou. Quando ele disse tetelestai, está consumado, está pago, totalmente pago, e nunca deixará de estar pago. Jesus pagou, Jesus resgatou. Enquanto
Judas o vendeu. Enquanto Judá vendeu José, Jesus nos comprou, nos comprou, nos comprou, nos comprou, nos comprou. Levanta a tua mão aí agora. Já pegou fogo aqui, já pegou fogo ali. Vai recebendo aí agora, vai recebendo aí agora. O fogo de Deus está indo, a unção de Deus está aí, a unção de Deus está aqui, a unção de Deus está tomando conta. Já tem herança familiar caindo por terra nesta noite, já tem herança familiar caindo por terra nesta noite. Ele te resgatou, Jesus te resgatou, Jesus te resgatou, Jesus te resgatou. Se toda a água do mar fosse tinta, se toda a árvore fosse papel, mesmo assim não daria para descrever o impressionante amor de Deus. Ele te ama, 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 Ele te ama. Ergue a tua cabeça, é o impressionante amor de Deus. Há um Deus que não desiste de amar você, há um Deus que não desiste de amar você, que não te perde de vista. Nós estamos falando de herança familiar. Queridos, você herdou dos seus pais, dos seus avós, você herdou dos seus pais herdaram dos seus avós herdaram dos seus bisavós, e assim é uma árvore genealógica. A Bíblia respeita e nos mostra a genealogia, e ela começa com genealogia, árvore genealógica. Então vocês veem que você herdou a herança física, você herdou a herança emocional. Tem gente que é esquentada aqui, puxou a mãe ou o pai. Tem gente que é calma, puxou a mãe ou o pai. Tem gente que é sábia. E assim vai. Você puxou seu jeito de falar, seu jeito de ser. Tem gente que tem aqui a herança financeira dos seus pais. Seja muito, seja pouco, seja nada, mas tem uma herança financeira. E existe a herança espiritual. A herança espiritual. Você pode entender isso? Quem compreende isso? Nós estamos no tempo da graça. Abramos a vossa Bíblia em João 10:10. Abre aí João capítulo 3, versículo 16. Matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. A herança espiritual, ela tira a qualidade de vida ou dá a qualidade de vida. A herança espiritual, ela deixa se cumprir ou não cumprir essa qualidade de vida. Quer ver? Evangelho de João, o capítulo 3. Vamos ler aqui, o capítulo 3. Está muito forte aqui, muita bênção. Capítulo 3 e o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito. Então preste bem atenção, segura aí. Deus amou o mundo de tal
Que Ele deu. Quem ama dá, quem ama faz. Quem ama não fica só no gogó. Não adianta você encontrar pessoas aí fora que dizem que ama a Deus, mas a atitude delas são outras. Vocês estão entendendo? Não adianta um pai que diz que ama o filho, mas a atitude dele com o filho é outra. Um filho que diz que ama o pai, mas a atitude do filho é outra. Um marido que diz que ama a esposa, mas a atitude dele com a esposa é outra. A esposa diz que ama o marido, mas a atitude dela com o marido é outra. Quem está comigo? Um membro que diz que ama a família pastoral, ama o bispo, ama a bispa, mas a atitude do membro, do obreiro, são outras. E vice-versa. Mas estamos falando de Deus aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. Quem ama sacrifica. Quem ama dá. Quem ama oferta. Deus ofertou, Deus sacrificou. Quem sacrificou primeiro foi Ele. E aqui a Bíblia diz o que? Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aqui que as pessoas se confundem. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Só que tem muita gente que Deus ama, que está caminhando com os próprios pés para o inferno, para o mal. Porque não adianta só Deus amar. A vida tem duas mãos. É uma avenida que tem duas. A moeda tem dois lados. Deus ama, mas você tem que crer e amar. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Esse crer não é o que os outros dizem que crê. Eu creio em Deus. Crê em Deus, mas está adulterando, está fornicando. Diz que crê em Deus, mas está fazendo mal para o outro. Está fazendo macumba para destruir o lar do outro. Está fazendo despacho a rei para destruir o casamento do outro. E não se constrói sua casa destelhando a casa do outro. Quem está comigo? Glória a Deus. Toda atitude que a pessoa que diz que crê está fazendo, contradiz. Vocês estão entendendo, sim ou não? Toda atitude contradiz. Porque quem crê faz a vontade de Deus. Não adianta dizer da boca para fora que crê. Crê de verdade, crê em Deus, tem que fazer a vontade dele. Glória. Não adianta dizer, eu creio que existe uma coluna aqui. Só, pronto. Não. Isso aqui é uma coisa. Agora, crer em Deus é adorá-lo. É servi-lo. É agradá-lo. Quem está comigo? Glória. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, aí o que acontece? Você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar. E tem muitos evangélicos que aceitaram, mas falta crer. Por que, bispo? Porque precisa fazer o que? A vontade dele. Adorar. Porque quando a coisa aperta, a primeira coisa que o evangélico faz é reclamar, murmurar, duvidar. Não é, irmão, para que serve a fé? Para que serve a fé? Para ser testada. A fé só presta para ser testada. E a fé não é para te dar as coisas. Não é só para te dar as coisas. A fé serve para quê? Para te manter firme. Eita glória. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: a fé não é só para te dar as coisas. O intuito da fé é para te manter firme. Porque no mundo tereis aflições. Você fica não. No mundo tereis aflições. Não peça para Deus para tirar a montanha da sua frente. Peça para Deus para te dar força para você subir a montanha.
Ô glória, não adianta construir muros se não houver vento para testá-lo, meu irmão. Ô glória. Você só sabe se você tem comunhão, se você está bem com Deus, é na hora da prova. A fé é o termômetro. Aleluia. Aleluia. É o termômetro. Ô glória. Se você amadureceu, se não amadureceu na fé, se não amadureceu sua aliança com Deus. Então você precisa entender que você aceitou a Jesus. Aceitou? Os seus pecados que te impedem de ser salvo, saem. E você foi perdoado. E o seu nome é escrito no livro da vida. Só que tem que a herança das consequências. Que é isso que as igrejas não conseguem entender. Quem está comigo? Porque as pessoas aceitam Jesus, mas não são ensinadas a se arrepender. Quem aqui sabe se arrepender? O que o pessoal ensina? Só peça perdão. Jesus me perdoa, tá? Pronto. O cara aprontou, matou, tirou vida, fez, arrebentou a filha dos outros por aí, arrebentou o filho dos outros por aí. Aí aceita Jesus, está perdoado. Mas as consequências nessa terra, Deus é justo. Mas bispo, peraí, tem que haver um arrependimento para sanar a situação. No mundo espiritual, para zerar as contas, a pessoa tem que fazer por onde? Mas Jesus não fez? Fez, mas tem que ir até Ele. Quer ver? Abre Isaías 53. Confissão, jejum. Palavra. 43, quem achou? Ou 53, desculpa. 53. 53. Quem achou? Versículo de número 4. Verdadeiramente, isso é verdadeiro, tá? Ele tomou sobre si as nossas e as nossas dores levou sobre si. E nos o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E por que adoecemos? Tem gente aí sentada aí que está doente. Tem alguém aí que está com dor na cabeça. Eu mesmo levei 6 picadas de areia marrom. Tem outros aí que... Vocês estão entendendo isso? É preciso ir até Ele. Tem situações que tem que ir até Ele. Ô glória. Quem está entendendo isso? Tem caso que você tem que... Tem caso, cada caso é um caso. Aqui não está falando de salvação eterna, está falando de vida abundante. Escuta, você precisa entender isso. Não está falando de salvação só eterna, está falando de vida abundante aqui na terra. João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenha vida, vida com abundância. Essa vida não é lá, é aqui. Aí os crentes começam a arrumar umas desculpas esfarrapadas. Jesus cura. Está aqui escrito. Aí a pessoa morre daquilo, morre não sei do quê. Não, foi porque Deus quis. Tem muita gente que morreu por falta de instrução da palavra, por falta de um pastor conhecer a palavra como ela é. Aí depois começa uma revolta contra Deus. Família magoada com Deus, magoada com a igreja, triste com a igreja. Por quê? Porque não estão pregando a palavra. Olha só, Provérbios
Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que é transgressão? Pecado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aleluia. Mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Olhe para mim. Vamos repetir? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Então é assim, a pessoa aceita Jesus, recebe a salvação, só que ela perde a qualidade de vida, ela não prospera, ela fica ali, demônio na vida dela. Visto que tem como alguém ser salvo e os demônios ficarem agindo, muitas vezes não fica possessa, mas fica atormentando. Que nem tem crente salvo, mas é fofoqueiro, glória, linguarudo. É o que mais tem dentro das igrejas. Crente fofoqueiro, soberbo, linguarudo. Acho que aqui não tem, né? Será? Tem não. Sei não. Já baixa até um pouquinho. Vou pregar até aqui fechado, assim. Já quero até magoado. Amanhã já vai fofocar. O bispo falou por não, falou eu. Vigia, hein? Se você falar uma coisa aí, que você é fofoqueiro. Sério, irmão. Tem crente que pega ódio e desce para o coração. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. Vocês estão entendendo ou não? Nunca prosperará. Tem herança familiar oculta, ou algo que você cometeu e não confessou. Só existe 2 pecados que não tem perdão: blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado que não é confessado. Uma coisinha que é boa, que tinha nas igrejas evangélicas e cortaram, e na igreja católica tem, eu acho que tem, nessa geração nova, confessar. Nas Assembleias de Deus, na semana da ceia, uma vez por mês, na semana da ceia, era a semana de oração na igreja. Ia 2 ou 3, mas ia para orar. Não era dia de culto. Se o culto era quarta, sexta e domingo, tudo bem. Mas na segunda, na terça. Na terça não era culto na sede. Mas na quinta, era oração. Se preparando para a ceia. E se alguém estivesse em pecado, procurava o pastor da igreja. Ô pastor, eu vim me confessar. E ali confessava. E quando a gente confessava, irmão, recebia um alívio. Saiu um peso. O pastor chorava com a gente, orava com a gente. A gente ficava de joelho, ele punhava a mão na nossa cabeça. Tinha uns casos, olha bem para mim, Tinha uns casos que a gente no dia da ceia já tinha confessado o pastor, aí ia lá na frente assim, os irmãos tudo assim: irmãos, olha, estou aqui para pedir perdão para fulano de tal, antes de tomar ceia, que eu fui mal criada com ela aqui dentro do culto. Eu quero pedir perdão por fulano de tal, que eu falei dele, irmão, me perdoe em nome de Jesus, para tocar na ceia. Eita glória! O Espírito Santo operava de maneira tão grande. Aqui, todo mundo toma ceia de mal. É verdade. É uma luta para pregar nessa igreja. Eu passo uma luta, bispo, não é bispo? Casais que preferem não tomar ceia do que vir aqui pedir perdão, confessar. Vem para reclamar do marido, mas não vem para confessar. Reclamar não resolve. É confessar. Aí conserta casamento. Se vir falar mal do teu marido para mim, não vai resolver. Se vir falar mal da tua esposa para mim, não vai resolver. Mas é confessar. Eita glória!
Você chegar aqui, ó bispo, eu e a diaconisa fulano, nós se desentendemos, porque aqui é uma família. Aleluia. Família discute, família se arranha, família se estranha. Um pedir perdão para o outro. Confessar. Tem alguém te procurando para confessar, uma mulher? Porque mulher confessa para a bispa, os homens se confessam comigo. É tão simples. Ninguém fica... Quando a gente fica preocupado dos outros saber, é porque é o que mesmo que eu esqueci? Remorso. Muito bem, aprenderam. Remorso é o que mesmo? Horizontal. Nós se preocupamos do prefeito ficar sabendo. A gente se preocupa que os outros vão achar. Agora quando é? Vertical, a gente se preocupa com Deus. Pequei contra o céu e a terra. Aleluia. Oh glória. Aí a herança é cancelada. Aí o que tu fez não vai para os teus filhos. Eita glória. Aí a herança é cancelada. A má herança. Porque a boa herança vai alcançar teus filhos. Põe a mão no ombro de alguém e diga: as boas heranças vão alcançar teus filhos, tuas filhas, teus netos. Vão recebendo aí agora. Oh glória, glória, glórias. Oh glórias. As boas heranças. As igrejas hoje estão assim, ó, confessa para Deus. Não resolve. É confessar um para o outro. Quer ver? 1 João. Vamos lá, 1 João, capítulo 1. Jesus está voltando. Oh glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo essa mensagem, pelo amor de Deus? Oh meu Pai. É por isso que as coisas não estão dando certo para você. A oração do bispo não funciona. Não é, irmão, é pecado na carne. É coisa aí que está aí ajuntada. Lembra que eu falei? Se tiver cocô de cachorro no quintal, vai ajuntar mosca. Se tiver coisa ruim em você, vai ajuntar demônio que vai tirar a qualidade de vida. Vai ajuntar coisa ruim. Você está salvo, mas sua qualidade de vida na terra não vai prosperar. O que encobre a transgressão não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia. Irmão, tem muitas igrejas que não pregam mais contra adultério, contra fornicação, contra pecado, contra confissão, com medo de perder dízimo. A maioria dos pastores hoje não se preocupa com membro. Eles não vê mais membro, eles vê dízimo, cifrão. Eu não estou preocupado com o teu dízimo. Quer sair, quer ir, vá. Aleluia. A minha preocupação é chegar naquele dia e você chegar lá e falar: bispo, eu estou entrando porque o Senhor pregou a verdade, o Senhor deixou, aleluia, o Senhor não teve medo de falar a verdade. Oh glória, aleluias. Quem está comigo? 1 João, quem achou? Capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Vamos ler o versículo de número 7. Mas se andarmos na luz. Primeiro caso, andar na luz, como Ele na luz. Então por que tu está andando nas trevas, no pecado? Para de ser assim, anda na luz. Temos comunhão uns, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Nos purifica de todo. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós, e não há verdade. Não aceitou Jesus? O pecado não foi perdoado? Então por que não pode falar que não tem pecado? É o pecado terreno, irmão. Não é o pecado que impede de ser salvo. Vocês estão entendendo? Sim ou não? É herança. Vamos lá. Não como é que se diz? Como é que fala? Não é lei da responsabilidade. Lei da responsabilidade é pecado pessoal que te conduz a perca da salvação. É condenação eterna. Pecado de responsabilidade pessoal. Agora aqui é herança. Vamos lá. Versículo 9, né? Se confessarmos os nossos, Ele é fiel, confessa. Aleluia. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está
em nós, mas se confessarmos uns aos outros. Depois nós vamos mostrar versículos que mostram uns aos outros. Porque o que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Repita comigo: o inferno não é lugar de quem pecou. Olha para o termo e diga assim: o inferno não é lugar de quem pecou. O inferno é lugar de quem não se arrependeu. Diga de novo: o inferno não é lugar de quem pecou. O inferno é lugar de quem não se arrependeu. Oh, glória, deixa eu ver. Oh, glória. Vai recebendo aí agora. Herança. Irmãos, deixa eu só sair um pouquinho do tema. O adulto, cada adulto, seja ele avô, avó, tio, tia, o primo mais velho, a prima mais velha, o irmão mais velho, adulto, o pai, a mãe, é ponto de referência na vida de uma criança. Daqui a pouco eu vou entrar nisso aí. E quando a sua brincadeira constrange o outro, não é brincadeira, é desrespeito. Para de chamar uma criança de feio, de bobo. Para de ficar olhando para uma criança e ficar rindo do nariz, da orelha, essas brincadeiras idiotas. Isso é herança que marca e retrai. Isso vai prejudicar ela quando ela virar jovem, adolescente. Nós vamos conversar sobre isso ainda hoje, se der. Quem está comigo aí? Eu não sei porque eu parei aqui para falar isso. Ô glória, quando a sua brincadeira constrange o outro, não é brincadeira, é desrespeito. Eita. Quer fazer alguém rir? Seja cheio do Espírito Santo. Seja vaso de Deus, profeta de Deus. Aleluia. Abra vossas Bíblias em Tiago capítulo 5. Olhe para mim. Escuta só. Nós estamos falando de lei da responsabilidade pessoal e a lei da herança. Então, o que é a lei da responsabilidade pessoal? Alguém pode explicar aí? Não, a lei da responsabilidade pessoal. O que afeta a vida terrena é a lei da herança. Lógico que a pessoal também, só que a lei da responsabilidade pessoal é pecado pessoal. A pessoa cometeu o pecado, e esse pecado pode levá-la para a perdição eterna, no inferno, se ela não se arrepender. Se ela se arrepender e aceitar Jesus, porque não adianta, o único meio de você se arrepender é aceitando a Jesus, porque o único que vai te convencer do pecado é o Espírito Santo, e não tem como o Espírito Santo te convencer do pecado se você aceitar Jesus. Está na Bíblia. Não sou eu que vai te convencer. Eu estou lançando a semente, mas quem vai dar o crescimento é Ele. A Bíblia diz assim, ó, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Ele. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Que nem, está ali o Wesley. Dá para explicar essa alegria da salvação, Wesley? Não tem como, né? É fora do normal, né? Quem te viu, quem te vê, né? Tu era difícil, rapaz, tu era liso, quiabo. Sabe aquele peixe mussum? Tu era pior, viu? Olha, bicho terrível. Graças a Deus. Agora eu entendo porque Jesus morreu na cruz. Então, Fábio, o que acontece? Agora, isso é a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade é o que eu faço com a minha vida. O livre-arbítrio. Eu tenho a escolha. O diabo prepara o palco e eu que escolho se subo ou não.
e Deus prepara o caminho e eu escolho se eu vou ou não. Ô glória! Agora, se eu escolher coisas más, então ali eu estou predestinado aí ao inferno. Não é a doutrina da predestinação, que eu nasci, ou a pessoa nasceu já para ir para o inferno. Não, é a escolha. Se você escolheu, se eu escolhi beber água, estou predestinado a matar minha sede momentânea. Vocês estão entendendo? Temporária, quer dizer, temporária. Então, se eu escolher bons caminhos aceitando Jesus, então estou predestinado ao céu. Mas também, se eu desistir, estou predestinado à perdição eterna. Quem está comigo? Ok? Então veja só que tudo que eu pratiquei de ruim nessa terra, aí eu agora aceitei Jesus. A pessoa matou, roubou, destruiu vidas, matou pai de família, deixou filhos órfãos. Aceita Jesus. Jesus perdoou o meu pecado que impedia de eu ser salvo. Agora eu preciso me arrepender de toda a porcaria que eu fiz, de toda a besteira. Eu não posso aceitar Jesus e ficar e olhar para trás e aí, não, e chegar e contar meu testemunho. Matei, meu irmão, era o cara, olha, eu sou bravo mesmo. É o que mais a gente vê. Ah, eu era ex-prostituta, meu irmão, não sei o que lá. Você está entendendo a situação? E chegar ainda com a camisa, blusa decotada e não sei o que. Que mudança? Deu para entender? Ou uma transformação externa. Não houve nada, não tem arrependimento, choro. Senhor, me perdoa, porque eu causei na vida dos outros, destruindo lares, destruindo vidas. Que a herança má que eu plantei seja cancelada. Tem misericórdia. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu te imploro, meu Deus. Quanta família que eu fiz sofrer, quantos filhos. É isso que a igreja tem que ensinar. E o Yom Kippur, para nós, gentios, é para isso. Para os judeus, o Yom Kippur é outra coisa. Para nós, gentios, o Yom Kippur é para isso. É uma vez por ano. Que nem Jó. Jó sempre fazia sacrifício pelos seus filhos. Mas por que os filhos de Jó foram mortos? Ali é um caso específico, especial. Ali foi um duelo. Se você, qualquer bobo vai ler e vai ver que foi Deus e Satã, foi um duelo entre Logos ali e Luciférico ali. Foi outra coisa. Deu para entender ou não? Mas Jó ali sempre oferecia sacrifício pelos filhos. Porque Jó dizia, eu não sei o que eles estão plantando. Eu não sei o que eles estão fazendo. Então nós estamos oferecendo sacrifício e arrependimento por nós e por nossos filhos. Quem está comigo aí? Não é assim, bispo? Por nós e nossos filhos. Quem está comigo? Tá? Então, olha só o que diz aqui. É bom perguntar para vocês, que vocês vão participando. Quem está entendendo? Vamos lá. Olha só. Eu pedi para abrir Tiago 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre, ungindo-o com azeite, em nome do... E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então, segurou aí, ficou vírgula aí, ponto e vírgula, certo? Parou. Então vamos lá. E a oração da fé salvará o, e o Senhor o, acabou, ponto e vírgula. Então aqui é um tipo de enfermidade. A pessoa está enferma, e nesse tipo de enfermidade você chama o presbítero. Se não houver o presbítero, pastor, um evangelista, até um diácono, uma diaconisa, uma missionária, uma bispa, uma pastora, alguém ali para resolver esse caso. Deu para entender?
se não houver ninguém que seja ali de uma hierarquia, num caso que precise, irmão, até um membro com fé pode orar sim, porque os discípulos, a palavra discípulo é o que? Conscrito, aluno. Em Marcos, se não me falha a memória, acho que é capítulo 6, Jesus mandou de 2 em 2 expulsar demônios e ungir o povo com óleo. Deu para entender ou não? Mas aqui, vamos lá. Então isso aqui é um tipo de enfermo, tá? Olha só, vamos prestar bem atenção que o povo erra nisso aqui, ó. Muitos erram nisso aqui. E aí o versículo 15: e a oração da fé salvará e o Senhor levantará. Agora, vamos lá. E se houver o quê? Ó, já mudou a coluna. E se houver cometido pecado, irmão, você pode se matar com oração da fé por fulano, mas se ele tiver cometido um pecado, o caso dele é pecado, não tem oração de fé, você pode derramar 1 litro, 2 litros de óleo que não cura, morre, mas não cura. Não confessou. Está aí. Tem caso que é pecado, não confessado. Eita glória. Eita. Ficou um silêncio. Alguém morreu? Vocês estão entendendo isso? É um caso sério. Quando eu era obreiro novo, eu me ensinaram errado. Quantos que eu orei e morreram? Porque não era a oração da fé, era a confissão. E quantos eu, sem saber, a pessoa confessou e foi curado? É Deus. Confessou e foi curado. Quantos que confessaram com a bispa doença de câncer e foram curados? Glória a Deus. A herança foi cancelada, a má herança. Vocês estão entendendo, sim ou não? Porque tanto eu como a bispa, nós temos ética bispal, ética pastoral. O que você falar para mim, amanhã você pode sair da igreja falando mal daqui, falando mal de mim, falando mal da... Eu não vou ficar falando de você não, irmão. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que é confessado, confessou para mim ou confessou para ela, ela nem conta para mim. É o máximo respeito. Vocês estão entendendo, sim ou não? E sabe que a gente joga no mar de esquecimento. Apaga da minha memória, a gente apaga porque não pensa, irmão, para. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, irmão. Eu não quero maldição para a minha vida, não. Eu não quero maldição para a vida dos meus filhos. Isso aqui é muito sério. As pessoas, por não confessar, estão morrendo. Olha só, vamos ler aqui, ó. Olha só, vamos lá. Ó, versículo. Não, ainda não acabou aqui, ó. E se houver cometido o quê? Pecado. Vamos ler o versículo 15. Vamos ler o versículo 14, para quem está em casa entender. Está alguém entre vós doente? E os doentes, o Senhor levantará. Não, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do... E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Vírgula, ponto e vírgula. Agora mudou a coluna, mudou a história. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas, confessai vossos pecados uns aos outros. E depois, orai uns pelos outros. Para quê? Para quê? Sarareis. Orai, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A pessoa confessou, agora é justo. Está justificado. Foi justificado. Confessou o pecado, bispa, foi justificado. Confessou o pecado, foi justificado. Tem oração que se resolve com a oração da fé. A doença ali é tratada com a oração da fé e com azeite.
Aleluia. Agora, outro tipo de enfermidade, que é a enfermidade que a pessoa está ali morrendo, pode ser caso de pecado. A pastora Tânia Teresa, uma grande mulher de Deus, ela foi, a gente conhece essa pastora, e ela foi orar com uma médica. E essa médica, ela estava com a enfermidade nos rins. Se desligar o aparelho, ia morrer. E a única alternativa foi o quê? A pastora Tânia pediu para reunir a família. Reuniu a família. E a mãe dessa médica era uma senhorinha. Eu esqueci a idade. Foi muito tempo que eu vi esse testemunho. E daí, irmãos, todo mundo ali, os irmãos dessa médica e o pessoal, e cada um ali se confessando. E a pastora Tânia falou assim: ó, quem sabe da história dessa família é a anciã dessa casa, que o marido já tinha falecido. Aí aquela senhorinha já era convertida, já era crente de muitos anos, levantou a mão e disse: quando eu era muito nova, eu e meu marido, a gente era novos, não éramos crentes, eu o traí lá na roça. E ele chegou em casa, me pegou com a amante e matou o amante. E ele pegou o corpo, enterrou lá mesmo, e disse para mim: se você contar, você vai ficar junto do amante. Ou a gente se acerta aqui agora e vive tranquilo, e pronto. E resolvemos acertar ali, o corpo ficou enterrado. E depois de muito tempo a gente aceitou Jesus. Aceitamos a Jesus. E seguimos nosso caminho. Saímos daquele lugar, mudamos para cá. E a filha que conseguiu se formar virou médica. Estava perdendo os dois sem parar. Só estava na máquina, médica, hein? E estava para morrer. Quando a mãe contou, começou a chorar, as filhas tudo chorando, abraçando ela: está perdoada, mãezinha. Passaram-se anos, mas a herança estava ali. Uma senhora que servia a Jesus mais de uns 30 anos. O marido já tinha morrido em Cristo também. Quando ela confessou, depois de 8 dias, o rins que estava parado funcionou. Até hoje essa médica está com saúde, viva e cuidando da saúde dos seus pacientes para a honra e glória do Senhor. Pode procurar no YouTube, pastora Tânia Teresa. Aleluia, vai confirmar tudo que eu estou falando aqui. Glória a Deus. Nós somos da mesma linha de pensamentos. Uma grande mestre nessa área. Aleluia. Quem está comigo aí? Oh, glória a Deus, aleluias. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? Você precisa cancelar. Você precisa cancelar. E para cancelar, primeiro aceita Jesus. E depois aceita Jesus. Seu nome é escrito no livro da vida. E depois você começa agora a se arrepender dessa herança, de tudo que você tem feito. Quem está comigo? Então, para quem está no YouTube com dúvida, Ezequiel capítulo 18, vamos abrir Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, versículo 2, diz assim: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comerem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi este provérbio em Israel, que os pais comem uvas e os dentes dos filhos que se embotaram. É tipo, o pai peca, quem paga aos filhos. Espera aí, aqui está dizendo o quê? Versículo 4, vamos ler o versículo 4. Vamos ler. Vamos lá, bem alto, junto, 1, 2, 3, já. Eis que todas as almas são minhas, como a A alma que
pecar, esta morrerá. Deus está falando o que aqui? Sobre o que? A lei da responsabilidade pessoal. Se o pai pecou, não é o filho que vai morrer. O salário do pecado é a morte eterna. Morte eterna. Todos que estão aqui, todos que estão lá fora no mundo, quem aceitou a Jesus e quem não aceitou, vai morrer um dia. Só que também todos vão ressuscitar um dia. Quem morreu em Cristo, no arrebatamento, vai ressuscitar para subir. Quem morreu sem Cristo, vai ressuscitar no trono do juízo final. A igreja, quem morreu em Cristo, vai ressuscitar para receber a vida eterna. Quem morreu sem Jesus, vai ressuscitar para ser lançado para o inferno, Satanás e seus anjos caídos e demônios, no lago de fogo, para sofrer eternamente. Essa é a segunda morte. Essa é a segunda morte. Primeiro, todos vão receber a morte física. Mas a vantagem, glória, a dádiva, vantagem não, a dádiva, a bênção, a graça, aleluia, é que quem está em Cristo, nova criatura é, no sentido que já recebeu a vida eterna por Cristo Jesus. Então aqui está dizendo da responsabilidade pessoal. Agora, a questão da herança é outro papo. A lei da responsabilidade é pessoal. Isso não trata, isso trata, quer dizer, da vida eterna. Então a lei da herança é uma ação do mal que tira, agora, repito, a lei da herança é uma ação do mal que tira a qualidade de vida. Isto é, a vida abundante não acontece. João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida. Quando Davi pecou com Betseba, mandou matar Urias, tudo, Davi recebeu perdão de Deus, sim ou não? Sim, mas a herança não foi cancelada. O filho de Davi, Amon, violentou a própria irmã, filha de Davi. Absalão se vingou do próprio irmão, matou o irmão, tomou o trono do pai. O outro filho de Davi tentou tomar o reino do pai. Vocês estão entendendo? Irmão, no universo existe um tribunal que funciona muito. Abre o portal do Yom Kippur. Deus é o justo juiz, Jesus o advogado, o Espírito Santo é a testemunha e Satanás é o acusador. Quem está comigo? Então vamos lá. Eu vou adiantar aqui. Estão entendendo bem, né? Amém? Quem está comigo? Corta agora. Já cortou? Pode começar. Vocês entendem que existem leis municipais, estaduais, federais. Tem uma lei maior da nação, chama-se Constituição Federal. É a lei das leis. É a Carta Magna. Ela é especial porque não é constituída por um legislador, e sim por vários, junto. Então, a lei da Bíblia, os 10 mandamentos, é a lei com maior força imperativa, é os 10 mandamentos. E Jesus apertou ainda mais a lei dos 10 mandamentos. Então vamos lá. Êxodo 34, 7. Vamos abrir. Que guarda benefícios em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta o fruto colhido mostra que foi plantado. Provérbios 26, 2. A maldição sem causa não se cumpre. Abre as vossas Bíblias em Provérbios para a gente agora entrar aqui para fazer a oração para vocês. Como um pássaro no céu avaliar, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. A maldição sem causa não se cumpre.
A maldição sem causa não se cumpre. Então vamos iniciar agora algo aqui muito forte. Os irmãos vão se preparando aí. Bíblias em Mateus capítulo 15 e versículo 18. Para os acharam? Diz assim, versículo 18: mas o que sai da boca procede do coração. O que sai da boca procede do coração. O que é o coração na Bíblia? Quando a Bíblia fala do coração, o coração está onde? O coração é a alma, está aqui. Então você é tricotonista, corpo, alma e espírito. Então a união da alma vira mente. O que é a alma? A alma é esse tribunal chamado consciência. É o poder das decisões. A alma, ela é horizontal. É onde você se comunica com as pessoas. Quando Deus disse, não é bom que o homem viva só. Não é questão só de Eva, de mulher, não. Se comunicar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? A alma, uma da parte da alma. Então preste bem atenção. Mas o que sai da boca procede da alma, do coração. E isso contamina. O que sai. Tudo que você fala fica no ar, no mundo espiritual. Ou usado para o bem, ou usado para o mal. Já começou a esquentar. Eita glória! Tudo que falamos, aleluia, é usado ou para o bem ou para o mal. Tanto é que os estudiosos, tanto do lado de lá, os satanistas, até quem aplica a lei de física quântica, o pessoal como Napoleão Hill, agora esqueci o nome, não sei o que, Peale, tanta gente que fala assim, você tem que falar isso para atrair a lei do universo, o sucesso não ocorre por acaso, Gelaí Ribeiro, é a lei do triunfo, não sei o que lá, vocês estão entendendo, sim ou não? Mas isso aqui está na Bíblia. Tudo que você fala é usado ou para o bem ou para o mal, porque está escrito, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Pode contaminar para quem você está falando, ou contaminar e volta para você. Efeito bumerangue, efeito ioiô, vai e volta. Lá no barracão, quando eu falo barracão, macumba, lá na casa de macumba, no terreiro da quimbanda, umbanda, candomblé, seja o que for, quando o trabalho, o arreio, o despacho é mandado, foi despachado, o arreio, arriou, não foi bem feito, se não pegar legal, volta para casa e arrebenta, tá entendendo? Assim é a palavra, o que sai da boca bate e volta. Olha só, preste atenção, porque do coração, versículo 19, porque do coração, que é a alma, procedem o que? Quais são? Mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. Repito, porque da alma que você fala, vem da alma lá, o poder da alma, procedem os maus pensamentos. Você pensa com a alma e você joga praga, você joga maldição, você joga a palavra. Então você pode lançar uma palavra de morte para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho. Você joga uma herança, você constrói uma herança. Nós estamos falando de herança do passado, mas existe a herança atual que você está formando para o futuro de alguém, ou para agora. Então vamos lá, adultérios, prostituição. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Prostituição. Você pode estar lançando a palavra de prostituição. Prostituição é o quê? Coisa futura. Como é que é? Promiscuidade. Obrigado, bispo. Furtos, falso testemunho e blasfêmias. Então, vamos lá. Quando você diz, você está em casa, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Quando você está lá agitado, todo mundo aqui se ira, meu irmão. Todo mundo aqui, tem temperamento.
Sim ou não? Tem dia que o negócio está torto, meu irmão. Tem dia que você está virado no 600. Aí você diz, essa casa parece um inferno. Não espere o céu. Você liberou. Você deu legalidade. Lembra que eu falei que o policial só entra na tua casa com o mandado? Deu para entender ou não? O adversário só entra na tua casa. Ele não pode entrar ilegal. Diabo, demônio não pode entrar ilegal. Só se você estiver em pecado. Em pecado errado ele entra. Então você está dando legalidade. Aleluia. Casal discute. Casal discute. E quando no meio da discussão, me arrependo de ter casado com você. A coisa mais terrível é quando, eu não sei porque vocês têm a mania de arrancar a aliança quando está brigando e tacar. Vai, taca para baixo assim, ó, para a pombagira pegar. Lares destruído. Me arrependo de ter casado com você. Vai nessa. Está repreendido. Tem que cancelar, você tem que se arrepender hoje. Vocês estão entendendo, sim ou não? Se você fez isso, algum dia, essa oração tem que se arrepender. Precisa se arrepender. Eita glória. Eita glória. Outra, mulheres, homens, jovens que ficam, eu não tenho paz. Ai meu Deus, eu não tenho paz. Ai, fico o dia todo assim, fica. Vai. Se Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você está dizendo que não tem paz. Você está traindo quem para você? Você está chamando, você está invocando aquele que não tem paz. A sua boca, se com a sua boca confessares, a sua alma. Isso aqui é muito sério, gente. Não estou brincando com a fé de vocês, não. Outro, dá errado isso, dá errado. Eu sou fracassado. Olha, murmuradora, sou fracassado. Como é que pode, de uma boca que dá glória a Deus, aleluia, línguas estranhas, aqui dentro das línguas estranhas, aleluia, chega em casa, chega no trabalho e está falando isso? Como é que pode uma fonte sair água doce e salgada ao mesmo tempo? Que tipo de crente é você? Tu está dando legalidade para o diabo bagunçar. É por isso que eu me mato de orar, jejuar pela sua vida e nada dá certo. Aí tu fica aí falando que a igreja está fraca, que não está funcionando. Poxa, você não se ajuda. Você mesmo não ajuda você. Aleluia, você me atrapalha a ser seu pastor. Você me atrapalha a orar por você. Desse jeito não funciona mesmo. Porque você está dando entrada para o Satanás te arrebentar. Você está criando más herança. Eita. Você está juntando entulho. Tem porcos na tua sala. A sala que eu estou dizendo é a sala espiritual. Está acabando com a tua vida. Irmão Fábio, eu não sei se tu já foi em alguma igreja, não se congregar, ser crente, mas se tu já ouviu algum pastor rasgar o verbo assim, meu filho. Aqui é coisa de doido. Aleluia. Outra coisa, uma senhora, essa daqui, essa aqui, tu lembra, lá em Osasco, essa mulher ficava, sou doida, esqueceu a chave do carro, ai, cadê a chave do carro? Estou ficando doida, ai meu Deus, estou ficando doida, eu estou ficando louco. Ficou lá no Juquiri, tem um lugar lá em São Paulo chamado Juquiri, tu lembra o bairro, o nome do bairro? Tu lembra que a gente foi visitar lá no Juquiri? Rapaz, nós chegamos no Juquiri, tinha gente comendo festa, tinha gente comendo isso, era tudo doido, lá, camisa de força, tudo. Ficou doido, mano. Aí a gente foi lá e explicamos para ela, se arrependeu e foi liberto para onde nós fomos. Eu e a bispa, acho que a gente tinha o quê? Eu tinha uns 18 anos, 19 anos. Por aí, né? Opa, estou revelando uma cidade. Vamos lá. Outro. Casal, o noivo foi ajudar a noiva, ensinar a noiva a dirigir. Ensinar a dirigir. Maridos, se tu não sabe dirigir, não ensina tua esposa a dirigir. Melhor instrutor. Aí, meu irmão, a menina, coitada, ele brigou com ela,
Começaram a discussão dentro do carro, que era para quase bater o carro. Aí ela, com raiva, que o senhor quer que você morra. Aí ele, sai daí! Pegou, entrou no volante, entrou no lado do motorista, do condutor, saiu com raiva, e ela do lado, bateu o carro e ele morreu. E ela viveu. Lançou, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Isso lança maldição, o homem se cumpre. Olha outra palavra. O meu lar é uma miséria. O meu lar é uma miséria. Olha aqui, eu sei que lá. Você está chamando a Molano, Exu da miséria. Tem Exu que vive na sujeira, na miséria. Na miséria. Vocês estão entendendo isso? Na sujeira. Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito sério, irmão. Outro. Pais que amaldiçoam os filhos. Pais que amaldiçoam os filhos. Adulto é um ponto de referência na vida de uma criança. Uma criança, e quando olha para um adulto, seja avô, avó, tio, tia, pai, mãe mais velho, um primo mais velho, uma prima, essa criança quer se vestir parecido, quer falar parecido, quer ir no mesmo lugar que o vô vai, o primo. Quando a sua brincadeira constrange o outro, não é brincadeira, é desrespeito. Nunca faça uma brincadeira com o nariz de alguém, com a orelha de alguém, com o cabelo de alguém. Nunca. Olhe para mim, preste bem atenção. Isso aqui é muito sério. Muito sério. O que eu estou falando aqui, custei muito para estar aqui nessa noite para falar. Pai que amaldiçoa os filhos. Está vendo aqui a igreja? Uma Assembleia de Deus. Uma Assembleia de Deus. Acabou o culto. A filha foi com o namorado, morava na rua da igreja. E os dois estavam no portão do lado de dentro da casa. No quintal, namorando. O pai, um presbítero. Quando o pai sai do culto, chega em casa, abre o portão, estava a filha e o namorado. E o pai irou. E olhou e disse, só prostituta, entra para dentro. Quando ele chamou a filha de prostituta, ele lança aquela palavra, ele dá uma legalidade, o poder de um pai, de um ungido, não só porque é presbítero, mas servo de Deus, você é servo de Deus. Naquela hora, abre-se uma porta espiritual, uma brecha espiritual, e uma pombagira rainha toma posse do corpo daquela jovem e ela se manifesta. Daí o namorado, o pai toma um susto, o pai perde a força e a moral de expulsar um presbítero, porque quem está em pecado não tem moral no inferno. Aleluia. Quem está em pecado não tem moral na potestade do ar, entre principados, dominadores. E vai, olha, a luz da igreja estava acesa, o pastor estava lá ainda, com alguns obreiros, e leva, quando chega lá, para a glória do nome de Jesus, foi expulso aquele mal, aquela entidade maligna. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Isso aconteceu lá em São Paulo. Uma senhora mãe, o sonho dela, ela tinha 3 filhos homem, 3 meninos, escadinha.
E o sonho dela, se ela tinha 3 meninos, ela queria uma menina. Era de uma família, era muito, isso aí faz mais de 30 anos, irmão. Então ela não tinha condições de fazer ultrassom. Família humilde, muito humilde. E foi ganhar neném. E ganhou neném. Quando o pastor e a esposa do pastor foram lá visitar, perguntou: nasceu o quê? E ela respondeu: mais uma praguinha. Nunca chame suas crianças de praga. Nunca. Nunca chame suas crianças de praga. Lá em São Paulo a gente passou uma luta muito grande quando o Sérgio Malandro inventou aquela música, não sei o que, do Ré Mi, um capeta em forma de guri. Não sei se alguém lembra, não, que acho que pegou mais lá de São Paulo. E isso pegou, se alastrou. E era um tal de chamar a criança de qualquer de capeta. E olha, irmãos, foi muita maldição, muita herança. Outra palavra: vá para o inferno. Eu fui pregar no interior da Bahia, num lugar lá, foi muitos anos, faz uns 32 anos atrás, Lages da Bahia, daquele lado, 32 anos atrás, por aí. E o menino subiu aqueles armários antigos para catar linha de pipa. Ele estava de castigo, a mãe colocou a lata de linha em cima do armário. Ele subiu lá e o armário despencou, caiu o armário. Cidade de roça, interiorzão. Pensa, 32 anos atrás. Nem celular você tinha, nem existia. Despencou, foi tudo. Essa mãe ficou doida. Ele tinha uns 5 anos. 5. E ela disse: o diabo te carregue. Isso aí ficou espalhado no Brasil. Acho que passou até no Ratinho, sei lá, um negócio, alguma coisa aí. Isso pegou. E eu estava lá, junto com o pastor Robson, pregando uma Assembleia de Deus pequenininha, um templo bem pequenininho. E um vento pegou esse menino de 5 anos e levou para cima de uma árvore. Irmão, chamaram o benzedor, chamaram o macumbeiro, ninguém conseguia subir. Havia uma atmosfera, uma energia, que quem chegasse ali ficava tremendo, não conseguia. E a criança com uma voz grossa: ele é meu, ele é meu. Daí nós ficamos, irmão, quase umas 4 horas ali. Eu, pastor Robson, pastor de lá, que eu esqueci o nome, há muitos anos, ficamos ali, ó. Até que Deus deu graça para o pastor Robson. E ele perguntou para a mãe: qual foi a legalidade que a senhora deu? A mãe, muito humilde, não entendia legalidade. O que é isso? Ele explicou: você chamou ele de alguma coisa? Você xingou ele? Aí ela falou: aconteceu isso. E eu falei: aí o diabo te carrega. Aí ele falou assim: eu tiro o seu direito agora, que a mãe te deu, e toma agora a criança para mim. E aqui, naquele momento, tudo ficou em paz. A criança veio para os braços do pastor. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem está comigo? Mães, pais. A filha mulher geralmente é muito apegada com o pai. E o filho homem é muito apegado com a mãe. O filho homem se abre com a mãe de um jeito, né? Geralmente é assim, não é que é assim. Mas geralmente a filha mulher, quem tem filha mulher tem um ciúme do pai, que é terrível. E quando o menino, o filho homem, ele arruma uma namorada, e quando a filha mulher arruma um namorado, a mãe fica assim: minha filha é bonita igual teu pai. Quando teu pai era novinho era assim. Dá uma raiva. Ainda bem que eu não passei por isso, nem quero passar. Quando o menino arruma a namorada, o pai olha e diz: o caminho é esse, meu filho, andar nele. A mãe já fica: é feia, é estranha, é cebosa.
Não é assim? A mãe tem ciúmes do filho homem. E o pai tem ciúmes da filha mulher. Geralmente é assim. Tá? Não é que é assim para todos os casos. Vocês concordam comigo ou não? Irmão, cuidado com a maldição. Cuidado com a herança. Tem muita gente que lança uma herança dizendo: quando você casar, você vai ver. Você vai casar com um cachaceiro igual teu pai. Tu vai casar com o bebê igual o seu pai. Não casa não. Casamento fosse bom. E daí casa e dá tudo errado. Tudo errado. E isso você já ouviu quando era jovenzinha, quando era adolescente. E o Espírito Santo está fazendo você se lembrar hoje, para poder cancelar essa má herança. Quem está comigo aí? Oh, glórias! Em nome de Jesus. Outros palavreados que corta, tudo que falar fica no ar. O que sai da boca contamina. Não deixe falar isso na sua casa. Tapado, tentado, diabinho, capetinha, travesso, sua praga, besta, nasci para sofrer. Às vezes o filho pega uma idade, está na hora de trabalhar, está desempregado, não consegue. Seu vagabundo, seu espalho, não chame de vagabundo, porque o Zé Pilintra, o que comanda principalmente esse estado das drogas, leva para o tráfico, leva para a prostituição, leva para o baile funk. Não entra nessa. Quem está comigo? Vocês estão entendendo? Há uma briga teológica entre Moloque, moleque. Se puder, não chame de moleque. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tá? Na língua portuguesa é uma coisa, na hebraica é outra também. Outra palavra. Não chame ninguém, nenhuma criança de desgraçado. Se for para chamar alguém de desgraçado, chama o capeta. Sem a graça de Deus. Quem está comigo? Vamos colocar.